Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma aula do nosso módulo de projetos. E hoje o tema é priorização. Não só priorização, mas como priorizar. Com o que priorizar e principalmente saber delegar. Na aula de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês das minhas experiências, não só na Riot Games, como monja, mas também como Vitória na Web Motors e na KitchenAid. E a gente vai falar um pouquinho de como que diferentes empresas usam diferentes metodologias e como nada é igual nos livros. Para quem ainda não me conhece, conhecida como monja no mundo dos jogos, mas Vitória no backstage, já trabalhei como Product Owner, que vocês já viram nos módulos anteriores. Já trabalhei como Product Manager ou gerente de produto, que vocês vão ver no módulo de produto, mais uma aula minha. E hoje eu trabalho como Brand Manager, o que significa gerente de marcas, na Riot Games. Vamos falar um pouquinho hoje de como diferentes áreas acabam tendo diferentes metodologias e o que você precisa saber delas. Comecei a minha carreira como Product Owner na Web Motors. Lá eu trabalhava muito de pertinho com aplicativos. Então eu tinha que entender exatamente as diferenças entre Android e iOS e de pertinho desenvolver o aplicativo todos os dias junto com os desenvolvedores e todo o time de negócios. Passado um tempo, comecei a trabalhar como Product Manager. E aí, no caso, a função já era diferente. Já não desenvolvia aplicativos, e sim sites de vendas, de batedeiras. E dentro desses sites em produto, eu já tomava decisões maiores. Mas uma coisa que era comum, tanto como PO quanto como PM, era a priorização. Então, independente do cargo ou da empresa, a principal atividade que eu fazia era priorizar e tomar decisões. E mesmo hoje na Riot, em que eu trabalho com branding ou gerência da marca, priorização ainda é a principal palavra do meu dia. Antes de falar de prioridade, é importante a gente dar um passo para trás. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Mas antes disso, quem define o que é prioridade? Essa é uma pergunta muito importante de você se fazer, seja no primeiro dia de empresa ou na hora da entrevista. Por quê? Geralmente, em uma empresa, existem diretores, seu chefe, enfim, várias pessoas que vão opinar nas decisões que o gestor de projetos ou de produtos vai fazer. Por isso, é muito importante você ter bem definido, não só na sua cabeça, mas no papel, quem te influencia a tomar as decisões. Geralmente no mercado, a gente chama isso de stakeholders, ou seja, as pessoas que vão literalmente serem os clientes daquela squad ou daquele time. Isso significa que esses clientes vão trazer demandas e que você vai decidir o momento que elas serão feitas e se elas serão feitas. A gente vai deixar aqui embaixo uma matriz, também conhecida como matriz RACI, justamente para te ajudar a definir quem é quem. Então, quem opina, quem é informado, os papéis de cada pessoa dentro desse time. Então, você já entendeu que você tem os famosos stakeholders ou clientes. Você já entendeu que vai ter um monte de prioridade e que você vai ter que decidir se é prioridade ou não. Como eu faço isso, monja? Vou te falar. Na internet, você vai achar, no mínimo, umas 50 formas diferentes de priorizar. Eu uso uma todos os dias e, na verdade, eu vou até te dar uma dica. Eu faço isso toda segunda-feira de manhã. Eu literalmente sento e antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu abro essa matriz e eu priorizo o que eu vou fazer na semana. Isso significa que essa matriz que eu vou mostrar para vocês, ela pode ser usada para você priorizar as suas tarefas dentro de uma semana, como também pode ser usada para priorizar as demandas que o seu time ou a sua squad vai ter que resolver. Então eu vou apresentar para vocês a famosíssima matriz de Eisenhower. Vamos lá! Como que a matriz de Eisenhower funciona? A gente tem uma linha onde temos a palavra importante e outra onde temos a palavra urgente. Isso significa que a primeira pergunta que você vai se fazer é: essa tarefa, ela é importante e ela é urgente? Se ela for importante e urgente, faça imediatamente. Isso se aplica a features. Por exemplo, você recebeu um pedido de uma feature que precisa sair o quanto antes
no seu site. Se é importante e é urgente, obviamente deve ser priorizado. Porém, as coisas começam a ficar interessantes quando o urgente e o importante vão para lados diferentes. Então, vamos supor que você recebeu uma demanda de um diretor e que essa demanda ela é importante para a empresa, mas ela não é urgente. Então, ela não deve ser feita imediatamente. O que significa que, se é importante, mas não é urgente, você vai programar. Por exemplo, como Product Owner, que trabalha em ciclos de 15 dias, você não vai parar o ciclo atual de 15 dias para colocar aquela demanda em jogo. Você vai colocar no próximo ciclo, ou talvez daqui 2, 3 ciclos. Então, deixa o post-it paradinho na aba Programe. E vamos falar agora de demandas que são urgentes, mas não são importantes. Uma coisa que acontecia muito comigo, principalmente quando eu trabalhava na KitchenAid, era a época de Black Friday, onde todas as ideias dos nossos stakeholders eram urgentes. Porém, olhando do ponto de vista de produto, não eram lá tão importantes assim. Isso significa que, como tomador de decisões, você vai ter que tomar uma decisão difícil. Ou essa demanda vai passar a ser importante, dado a importância que ela recebe ali dos diretores, e aí vai avançar um quadrante, ou então você vai delegar. E o que significa delegar? Significa que você vai arrumar uma forma de uma outra squad, de uma outra pessoa implementar ou ajudar a implementar aquela ideia. Isso é muito comum, principalmente em ambientes de desenvolvimento. Muitas vezes aquela feature já foi desenvolvida, um pedaço dela, ou pelo menos uma parte do código já foi desenvolvida e você consegue aproveitar. Então, essa ideia de delegar pode funcionar tanto em ambientes de tecnologia e desenvolvimento, quanto também na sua vida. Vamos supor que você tem uma tarefa que não é lá tão importante de ser feita, mas é urgente. Por que não pedir para outra pessoa fazer? Então a ideia desse quadrante é simplesmente arrumar uma forma de fazer, seja por meio de outra pessoa, seja por meio de reuso de alguma coisa que já estava pronta, mas sem necessariamente comprometer o seu tempo e as ideias que estão nos quadrantes mais importantes. E agora é o último. E por fim, meu quadrante favorito. Esse é o quadrante mais legal. Se não é importante e não é urgente, deleta. Elimina. Por que raios você está fazendo? A coisa mais importante na sua semana é que você tenha pelo menos um post-it ou um quadradinho nesse quadrante. Por quê? Se tudo é importante, nada é importante. Procure dentro das suas atividades, seja com o seu time, seja sozinho, seja do que você está estudando, coisas que você pode eliminar, porque o seu foco é a principal característica que você tem que trazer. É o foco de fazer com que o que você faz no seu dia a dia esteja conectado com o que a empresa gostaria que você fizesse, que o que você faz no seu dia a dia está conectado com o que o cliente precisa. Então, quem não tem foco se perde. Sempre preste muita atenção no que você pode delegar e eliminar. Os dois quadrantes mais importantes da nossa matriz. Falamos de matriz, falamos de prioridades. Dentro desse ciclo de prioridades e tarefas, nós temos diversas ferramentas que você pode usar. Algumas delas, como Gira, são mais específicas para trabalhos em equipe. Dentro do Gira, você cria um quadro onde você cria tarefas e vai observando o andamento dessas tarefas ao longo de uma determinada semana. Em outros sites, como por exemplo o Trello ou o Miro, você consegue não só construir o seu próprio quadro, como também observar ao longo da semana o andamento dessas atividades. No geral, o conselho que eu te dou é o seguinte: independente da ferramenta, use a que for mais confortável para você e para o seu time. Na minha experiência, eu acabei usando diversas ferramentas, principalmente o Gira, que não é lá uma ferramenta muito fácil de ser usada. Se não é confortável para o time, se não funciona, faz parte do nosso papel a adaptação. O mais importante de tudo é garantir que no fim do dia, você e o seu time estão olhando para a direção certa. Hoje, a principal função dessas ferramentas, mais do que tudo, é garantir que uma determinada tarefa faz sentido de ser feita e que ela está sendo feita. Então, independente se isso é feito no papel, no Slack, no WhatsApp, na ferramenta que isso for feito, o mais importante é sempre se perguntar: estamos focados? Estamos eliminando? E estamos delegando o que precisa ser delegado? São perguntas que sempre devem ser feitas, independente de ferramenta, de site e do que você quiser usar.
sempre se lembre das perguntas da matriz. Mas o que eu faço quando tudo dá errado? Quando as coisas pegam fogo? Primeira coisa, comunicação, alinhamento. Uma tendência que eu vejo no mercado é, quando tudo começa a dar errado, as pessoas simplesmente se fecham e começam a tentar resolver tudo sozinhas. Peça ajuda. Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. E além de pedir ajuda, outras coisas que você pode fazer. Primeira coisa, comunique. Supondo que você está desenvolvendo uma nova feature, uma nova aba ali para o seu site e deu tudo errado, o que você deve fazer? Primeira coisa, comunicar os seus stakeholders ou as pessoas que deveriam ser comunicadas de que aquela feature não saiu do jeito que era previsto. Então, converse, explique e, acima de tudo, seja transparente. Porque quando a gente tenta fingir que tá tudo bem e não tá tudo bem, a gente só piora as coisas. Além disso, busque entender o novo prazo. Se você não conseguiu entregar uma atividade dentro de um determinado prazo, para quando será o novo prazo? O que você pode fazer para ajudar? São perguntas rápidas que você pode se fazer numa situação de desespero para conseguir passar uma segurança maior para essas pessoas. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Para quando você precisa? Como que essa feature pode ser lançada de uma outra forma? Então, são aspectos importantes do seu trabalho. Não só você saber priorizar, mas saber priorizar principalmente quando as coisas dão errado é muito importante, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa e muito provavelmente vai ser de algo que não tem tanta urgência ou tanta importância. E como gestor de projetos, você precisa ter visibilidade do todo. Não basta criar uma ferramenta e esperar que o seu time colabore. É muito importante que você esteja no controle desse processo. Então, procure saber como está o andamento de cada atividade, se ela está em atraso, por que está em atraso e sempre informe os seus stakeholders ou clientes dessas questões. Não deixe a bomba estourar à toa. Corra atrás, converse com o seu time e procure sempre ir atrás dessa visibilidade de como está o seu projeto. Vamos falar agora na prática. Ano passado, eu recebi uma tarefa complicada. Lançar a linha de skins Star Guardian no Brasil. Basicamente, então, eu tive que fazer um projeto. Para quem que eu ia lançar essa linha de skins? Quando? E principalmente, o que nós, como escritório brasileiro, faríamos para lançar essas skins. Ou seja, quais ações que seriam feitas para conversar com o nosso jogador. Contando um pouco para vocês do que eu fiz. Primeira coisa, eu determinei quem estaria participando desse processo ativamente, quem estaria participando como ouvinte, ou seja, pessoas que meramente seriam informadas dos próximos passos, e quem seriam os tomadores de decisão. Por exemplo, as pessoas que falariam sim ou não para uma determinada ação antes que a gente começasse a planejar. Muitas vezes a gente planeja uma ação, gasta tempo, energia, esforço, dinheiro e de repente chega um tomador de decisão não nomeado e fala: não vai fazer. Para evitar com que isso aconteça, usei a matriz RACE, que vocês viram aqui. Logo após, eu mapeei uma série de ideias, usando a nossa matriz de Eisenhower. Dentro dessas ideias, algumas eram mais urgentes. Por que urgentes? Eu considero ideias urgentes as ideias que nós podemos implementar de forma rápida e sem muito custo. Isso significa, por exemplo, que uma ideia como criar um evento é uma ideia que dificilmente seria tão urgente. Talvez importante. Mas uma ideia que seria urgente, por exemplo, nesse caso, era a ideia de criar um concurso de cosplay. Afinal de contas, Star Guardian tem tudo a ver com cosplay. É uma ideia rápida de ser feita, que agrada ao nosso fã e é uma ideia bacana. Então, eu joguei essa ideia no primeiro quadrante da nossa matriz. Sendo uma ideia bacana, um concurso de cosplay, parti para as próximas. Tínhamos várias ideias, dentre elas uma que era de difícil realização, que era produzir um stand físico no Anime Friends. Essa ideia eu sabia que envolvia muito trabalho, muito esforço, mas que era uma ideia importante, pensando no nosso fã que teria oportunidade de ir fisicamente no evento. Por isso, eu coloquei essa ideia no nosso segundo quadrante, o quadrante de programe-se. Ou seja, eu trabalharia primeiro na ideia do cosplay e depois na ideia do evento. Sendo que, depois que a do cosplay tivesse feita, eu iria trabalhar na do evento.
Um outro exemplo que eu posso te dar são as músicas que nós fizemos com 7 minutos. Por quê? Inicialmente, a ideia de trabalhar com 7 minutos e de produzir músicas autorais parecia uma coisa super importante e super urgente. Porém, eu me fiz a seguinte pergunta: eu posso fazer isso agora? E não, porque era necessário convidar o artista, fazer a gravação da música, produzir o clipe. Não era simplesmente estalar os dedos e eu mesma fazer. Por isso que é importante, muitas vezes, você olhar a fundo numa tarefa e se perguntar se ela não é possível de ser quebrada em outros quadrantes. Nesse caso da música dos 7 minutos, por exemplo, o clipe, a produção do clipe visualmente, eu deleguei. Para quem? Para os 7 minutos. Os 7 minutos produziu o próprio clipe. Já a parte da letra, eu priorizei no primeiro quadrante. Faça agora e pedir para o time interno para a gente trabalhar na letra da música em conjunto com 7 minutos. Então, não importa muitas vezes se uma atividade ela tem que se encaixar em um determinado quadrante. Se você vê que está tendo dificuldade, tente quebrá-la e observar se não tem algo que você mesmo pode fazer agora ou delegar. E pensando em eliminação, eliminamos várias ideias, mas acabamos ainda assim fazendo muita coisa para a comunidade. Mesmo hoje, olhando de fora essa campanha, eu vejo que a gente poderia ter sim eliminado mais coisas. Então, na parte de delegar e eliminar, naturalmente eu tenho mais dificuldade. E se você também tiver, procure observar a quantidade de post-its ou de itens que você tem colocado em cada tópico. Se o faça agora e o planeje estão muito sobrecarregados, será que realmente o seu foco está na direção certa? Dica da monja: não importa o quanto você dê visibilidade, dê mais visibilidade. No fim, quanto mais pessoas souberem quais são as suas prioridades e quais não são, melhor você estará. Seja por uma questão de segurança, de que você está alinhado com todos os seus stakeholders, com seus gerentes, com as pessoas que estão do seu lado e com o seu time, quanto também por uma questão pessoal, porque é muito fácil perder o foco, principalmente quando é algo que a gente gosta. Então, no caso da campanha de Star Guardian, uma coisa que eu fiz foi criar o hábito de fazer reuniões toda semana de 15 minutos com o meu time para a gente alinhar entre nós como é que estava o andamento de cada atividade, mas também um pouquinho de pensamento se nós estávamos ou não no caminho certo. Então, no fim, esse tipo de alinhamento, de reunião, acaba sendo muito importante para você não só gerenciar o seu projeto ou o seu produto, como também para você garantir o foco, que é a principal palavra da nossa aula de hoje. Por fim, eu vou deixar aqui um exercício para você fazer. Eu quero que você pense na sua semana. Então, uma semana tem 7 dias. Dentro desses 7 dias, o que você geralmente faz? Então, você pode me dizer que você joga bola, que você cozinha, vai na escola, ou enfim, todas essas atividades você vai colocar no papel, ao lado da matriz de Eisenhower. Começa a colocar na matriz o que é mais importante e mais urgente. Ou seja, aquilo que deveria fazer agora. Vou dar um exemplo. Aquela louça acumulada na pia. Será que você pode delegar para sua irmã mais nova? Ou será que você deveria fazer agora? Esse é o tipo de questão que parece simples, mas que quando a gente olha sob uma perspectiva de priorização, a gente começa a entender aonde a gente tem gastado o nosso tempo. E muitas vezes temos gastado muito tempo com coisas que poderíamos eliminar ou delegar. Então, fica aqui a dica de exercício dessa semana. Bons estudos e até a próxima aula. Namastê!